Se você é aquela pessoa que acha os livros clássicos inúteis, chatos ou difíceis, este vídeo é pra você. Eu vou te mostrar 3 motivos pra você não ler livros clássicos e utilizá-los quando alguém te disser que você precisa ler esse tipo de livro. O primeiro motivo é muito simples. Você não precisa ler clássicos se você não quer ficar mais inteligente. E aqui a regra é clara e simples, tá? Tem pessoas que estão satisfeitas com o nível de inteligência que elas têm agora. E elas não querem saber de novas formas de enxergar o mundo ou de como adquirir uma nova forma de pensar a própria vida e tá tudo certo. Ou não. No final das contas, o que importa para essas pessoas é o assunto do momento, a fofoca do momento, quem foi que separou de quem, ou qual é o próximo meme no TikTok ou no Instagram. Na verdade, eu acho que o que importa mesmo é o que está acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. O que o livro pode te ensinar sobre a sua vida, sobre como interpretar as coisas que estão ao seu redor, não importa. Olha, que eu nem tô falando dos livros que nos ensinam habilidades específicas, sei lá, como ser o melhor engenheiro, ou como ser o melhor designer, tipografia, storytelling, não tô falando disso. Tô falando daqueles livros que nos ajudam a construir a nossa personalidade e imaginário. Então se pergunte por que existem pessoas tão iguais, sem personalidade nenhuma e, principalmente, sem saber justificar as suas próprias opiniões. Agora que você já sabe do primeiro motivo, vamos para o segundo motivo por que não ler clássicos. Vamos imaginar que você esteja completamente satisfeito com a sua capacidade imaginativa. Inclusive, imagine se eu te disser o seguinte: um belo dia, um rapaz chamado Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, completamente transformado em inseto monstruoso. O quão estranho você acharia isso? E não se trata de uma história infantil, de bobeiras da ficção e muito menos de vozes da minha cabeça. Na verdade, a gente está falando de A Metamorfose do Franz Kafka, que é um clássico, e eu acabei de te mostrar o início do livro que vai retratar uma vida de uma pessoa que deu tudo pela família, mas quando precisou da família, ela não estava lá por ele. Toda essa trajetória de você se tornar inútil para sua própria família foi contada a partir da perspectiva desse inseto. Então, se você não tem uma capacidade imaginativa para desgarrar-se da história e, enfim, interpretá-la de uma outra forma, você não consegue ultrapassar da barreira de que existe um homem transformado em um animal. Ou seja, se eu simplesmente ignoro isso, se eu simplesmente viro as costas para a história, ou viro as costas para a leitura de um livro, eu perco a oportunidade de aprender com a ficção algo que eu posso refletir sobre a minha própria vida, algo que eu posso aprender com os livros e com outros autores. O que a gente não pode esquecer é que a literatura é uma instância, é um pilar extremamente importante para a formação da nossa personalidade, do nosso imaginário e da nossa inteligência. Pessoas que têm sucesso, geralmente elas aprenderam com o livro Aristóteles, Platão, com autores contemporâneos, com autores de ficção, autores de não ficção, porque elas sabem que essas pessoas estudaram, os bons livros as pessoas estudaram para escrevê-los. Eu te digo com certeza que não existe uma possibilidade de você ser uma pessoa inteligente se você não exercita essa capacidade de ler. Porque, como eu já falei, a capacidade de leitura também é uma capacidade de concentração, é uma capacidade de argumentação e de pensamento crítico. Quando você está lendo, você concorda e discorda com o autor, você aprende e você também absorve conhecimento que você outrora não tinha. E com esse conhecimento que você outrora não tinha, com o conhecimento que você já tem, é isso aqui que é a sua inteligência, é o resumo da sua inteligência. Os grandes autores, os grandes filósofos, os grandes escritores contemporâneos têm muita coisa para nos ensinar, mas não são ensinadas em vídeos de 30 segundos do TikTok. Inclusive, esse movimento de consumir conteúdo desenfreadamente não é exatamente pra gente também pensar igual louco, do tipo, vamos excluir a internet, vamos excluir as redes sociais. Eu já excluí as redes sociais e realmente faz diferença. Mas se você não quiser, você também não é obrigado a fazer isso. O que você precisa é controlar o seu tempo. Você precisa ser o senhor do seu próprio tempo. Porque se você deixar o seu celular controlar o seu tempo, você vai derreter o seu cérebro. Inclusive, pesquisa aí na internet um termo chamado brain rot, que é basicamente um derretimento, um apagamento do seu cérebro quando você acostuma o seu cérebro a assistir somente vídeos curtos, conteúdos rápidos, você fica uma pessoa impaciente, completamente dispersa e não consegue se concentrar para absolutamente nada, muito menos para adquirir inteligência. Fazer essas coisas, gente, de estar fora da internet não é um bicho de 7 cabeças. Se você for ali na janela da sua casa agora, pode se for de madrugada não, né? Mas se for de dia, você vai ver pessoas andando, ônibus passando. Isso tudo é a sua vida, cara. É você observar a vida e você olhar para aquela pessoa e pensar, cara, o quão cansada essa mulher tá de andar até aqui para pegar um ônibus? Ou o quão cansado esse cara tá de rodar a cidade inteira de moto para entregar comida para os outros? É isso, você pensar na sua própria vida e não pensar do tipo, nossa,
Tem um gato dançando salsa no TikTok, sabe? Enfim, é você ir além do que os olhos podem ver e parar de só existir e começar a viver sua vida. Agora vamos para o terceiro motivo que eu considero um dos melhores. O terceiro motivo para você não ler clássicos é porque eles são chatos, eles são terríveis. Eu, quando comecei a ler Ana Karenina, minha vida mudou da água para o vinho e até hoje eu nunca mais fui a mesma. Mas isso porque o livro foi tão chato a ponto de eu não conseguir parar de ler nem um minuto, e a passagem que a Ana quase perde a cabeça, ou talvez tenha perdido a cabeça ali, não sai da minha mente até hoje. E olha, pra te falar a verdade, clássicos ou qualquer livro, quando você começa da maneira errada, eles vão ser chatos. Imagine que você nunca leu nenhum clássico, ou não está acostumado a ler livros e você pega um Crime e Castigo. É óbvio, é evidente que você vai achar chato, porque você não está preparado e muito menos acostumado a ler esse tipo de livro. Então, quando você está começando a ler os clássicos, você precisa se preparar para ler os clássicos. Você precisa entender que são livros de uma outra época, você precisa entender que são livros com outros costumes e que você precisa entender que são histórias que refletem a sociedade da época. Então, quer dizer que não vai ter nenhum tipo de semelhança com a nossa sociedade? Lógico que não. É inclusive por isso que livros clássicos são clássicos, porque eles ultrapassam a barreira do tempo, porque eles ultrapassam a barreira dos costumes e refletem coisas que estão presentes na sociedade hoje em dia. Tanto é, por exemplo, que Ana Karenina vai falar sobre família, não vai falar só sobre a Ana ou sobre o adultério da Ana, vai falar sobre família. E quem é que não está falando ou querendo formar ou discutindo sobre família hoje em dia? Existem diversos tipos de família e as pessoas discutem qual é a família tradicional, por que não existe família tradicional e os mais diversos significados em relação a isso. Então, quando você decidir ler clássicos e de repente você quiser começar mesmo pelos russos, começa por A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, ou você pode começar por Noites Brancas, do Dostoiévski, mas não comece por Crime e Castigo, a não ser que você já esteja completamente preparado e ciente do que te espera. Inclusive, eu posso fazer um vídeo sobre isso, se você quiser saber como começar com os clássicos, como ler clássicos, é só colocar aqui nos comentários embaixo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. E não esquece de conferir esse videozinho aqui em que eu falo sobre a história de Jorge Amado e por que esse autor baiano é tão importante para a história da Bahia e também do Brasil. E eu te vejo no próximo vídeo.